Vamos lá, pessoal. Então, no nosso projeto de banco de dados, a gente vai criar uma pasta. Então, começando direto, né? Como é que a gente vai fazer o banco de dados. Eu vou criar uma pastinha aqui chamado vídeo BD, né? Que é o projeto do vídeo. Pode ser o nome do seu projeto. E a gente simplesmente iniciou a pasta vazia, como você pode ver. Agora a gente vai usar o terminal, né? Eu só preciso arrastar aqui, né? E vou dar o comando que está lá no Ava para vocês, que é o npm. Vamos ver aqui. Cadê o comando? Para não ter que fazer de novo. Aqui, né? Faltou só o reflect metadata. Então a gente está instalando aqui o TypeScript, o NodeMon, o EJS, o MySQL, tudo que a gente vai precisar para fazer, né? O foco da vez da aula vai ser o TypeORM, que é quem faz o banco de dados, né? E como eu já explicado, a EJS é mais para a parte visual, né? Para fazer as interfaces junto com o TypeScript, né? E tudo mais, o JavaScript. E o Reflect Metadata ajuda a gente ali na sincronia, tá? Então vamos criar um projeto primeiro, né? Uma vez instalado, né? Vai estar o Node Modules aqui, com tudo que a gente precisa, com todos esses recursinhos para a gente criar o sistema, o banco de dados e tudo mais. Vou criar aqui a pasta, lugar errado, né? Ó, na pasta raiz do projeto, você vai criar a pasta src, que é o source. Vamos criar a pasta build, que é onde vai estar os arquivos compilados, o projeto final, né? Vai estar aqui dentro. E é aqui que a gente executa. E aqui dentro a gente vai criar algumas pastinhas. A gente vai fazer aqui um sistema, né? Que ele é para cadastrar animais, né? Um pet shop, né? Eu vou dar o nome do módulo de pet shop, para não ficar animais igual eu ensinei em aula, né? Outra pasta que vai ter aqui é services, que é de serviços, né, pessoal? O que são serviços? Serviços é aquilo que a gente usa em todo momento. No caso, a nossa conexão com o banco de dados vai ficar aqui dentro. E cada módulo do nosso sistema, recursos humanos, cadastro e tudo mais, a gente vai estar criando isso aí, cada uma pastinha. Cada módulo do sistema também vai ser dividido em 3 camadas, chamada Models, Views, que é a parte de visão, modelo, né? E Controllers. Então todas as pastinhas vai ter essas 3 pastinhas aqui dentro, todo módulo do sistema. Como a gente só vai fazer um aqui na aula, basta uma. A gente sempre começa o projeto pelo modelo, né, pessoal? Mas primeiro eu vou fazer a conexão com o banco de dados, que é o foco da aula. Então primeiro, antes da gente começar a fazer aqui, a gente tem que finalizar o projeto aqui, configurando, e dar o comando tsc init. Ele vai criar o tsconfig, que é a configuração do TypeScript para a gente. E aqui a gente tem que colocar algumas informações, né? Por exemplo, qual vai ser o diretório principal. Então a gente sabe que vai ser o src, onde vai estar o nosso código. A raiz, né, da URL começa, né, então se eu botar ali luiz.com.br, vai começar a partir do nome, né, diretório principal. Onde que vai estar os arquivos compilados, né? Então vamos colocar aqui onde que é para ele colocar o outdir, né? Ó, você vai colocar tudo que você compilar na pastinha build, não é isso? Ou dish, né, que chamam de destino também. O source map é bom, isso aqui está ativo. Aqui, ó, emit decorator, metadata, que é nosso reflect metadata, e o experimental decorator. Só isso está configurado o projetinho para nós. E agora, pessoal, para ele rodar, né, como um projeto Node, vamos criar aqui dentro de src, ó, no principal, onde que o projeto vai iniciar. Então vai ter um arquivo fora de qualquer passo chamado index.ts, e ela eu vou botar só um login olá, só para a gente ver se está compilando, está rodando direitinho. Então, olá. Então, é isso que a gente quer. Então, a gente vai agora em Run Debug e vamos criar aqui um launch JSON do tipo Node mesmo, já reparou, que é um projeto Node. E a gente vai ensinar aqui o sistema, quando a gente aperta F5, o que é para ele rodar. Então, dentro aqui as várias opções, a gente vai botar um
projeto Node, né? Então, cadê? Node Launcher Program, né? Então, a partir do diretório principal, né, ele está perguntando onde é que eu vou rodar. Então, você já sabe ali que vai ser em build, porque a gente roda JavaScript no Node. TypeScript, né, vai ser um index.js, né? Então, dentro de build, eu vou ter o index.js. Isso mesmo, olha a nossa pasta CRC. Ela vai criar a mesma estrutura aqui dentro de build, só que em JavaScript. E aqui, para funcionar direitinho, a gente tem o pré-launch task, que a gente vai rodar o build do TC, ou seja, vai compilar primeiro, transformar os arquivos TypeScript em JavaScript e depois executar o JavaScript. Então, essa aqui é a automação que a gente está fazendo, tá bom? Salvou isso aqui, você já pode fechar. Não vou usar o NodeMon no momento. Vou dar o F5, ó. Então ele vai começar o processo. Ó, começou aqui, né? Você pode acompanhar. Tem o Debug Console, onde aparecem os erros ou mensagens de log, tá? E o terminal está fazendo o que a gente ordenou. Compila primeiro, executa depois e aparece aqui no debug. Então, você vê que ele fez exatamente isso. Ó, executou o task de compilação, executou e mostrou o resultado aqui para nós. Então, como você pode ver, ó, aqui em build ele criou exatamente a mesma estrutura. Como não tem nada nas outras pastas, ele não criou, mas se tivesse ele ia criar a pasta Pet Shop, Models, né? Então ele é focado aqui em compilar os arquivos TypeScript, né? Show de bola, pessoal. Acho que essa primeira parte está ok. Agora vamos para a programação. Na programação a gente vai começar aqui em serviço, a gente vai fazer o arquivo. Então vocês pausem a tela para ver o código, eu vou minimizar aqui, tá? E a gente vai começar a construir o nosso projeto. Então aqui em Service a gente vai começar o banco de dados. Então vamos criar aqui o arquivo bd com banco de dados conexão, né? .cs, TypeScript, né? E aqui, pessoal, o código é bem simples de entender. Então pausem a tela aí para vocês verem. Muito bem, dado que você copiou, eu já ilustro para vocês o que está acontecendo. A gente fez aqui, vamos fazer duas classes modelo, né? Vai ser duas tabelas que se relacionam no banco de dados. Uma é chamada DOM, uma classe que a gente vai fazer, outra animal, a gente ainda não fez, mas vai fazer. E olha como é que você faz a conexão com o banco de dados. Você bota o tipo de banco de dados, aí tem um link aí para vocês do TypeORM, né? Quais bancos ele aceita? Aceita todos, né? Praticamente. O caminho, né, do servidor, né? O IP do servidor, que no caso é a nossa própria máquina está simulando. A porta, aí vai de acordo com a configuração no servidor do banco de dados. E no nosso exemplo aqui, o usuário é root e a senha do banco de dados não tem senha. E o nome do projeto é Projeto Node BD. Então, aqui são as classes que a gente está dizendo que é para ele fazer o que? Carregar o ORM, ou seja, onde ele vai sincronizar, onde é que está mapeado. Porque às vezes a gente tem classe no projeto, pessoal, que é usado só durante o sistema, ela não vai para o banco de dados necessariamente. Aí você tem que elicitar aquilo que foi mapeado para o banco de dados. Sincronia de entidades. Então o que acontece aqui? Ó? Ele fala, usa apenas em desenvolvimento isso aqui. É fazer a sincronização em tempo real, porque o servidor, galera, quando tem um monte de gente usando, ele tem uma fila de espera. Então a sincronização pode pesar, né? E pode revelar dados que não é interessante do usuário ficar vendo, como por exemplo o próprio log, né? Que aqui está falso, você pode ativar para ver qual comando SQL ele está dando. Eu desativei, que eu acho que aqui não condiz a gente ficar olhando esse código. E aqui true por enquanto, porque a gente está em desenvolvimento. Quando você for botar no servidor final, coloca aqui para false e faça os seus testes lá, tá bom? E como que a gente vai emular o banco de dados? Eu estou usando o Laragon, você pode usar o Observer, o Champ. E o que você precisa fazer? Eu vou ativar o banco de dados, ó. Então vamos usar o MySQL na porta 3306, então você vê que bate ali, né? E eu vou usar o SGBD que tem aqui no caso do meu emulador, que é o Laragon.
eu vou usar aqui o HS, né, que é um dos SGBDs legais. Você vê que é a mesma informação. Localhost é o nome que a gente dá para esse IP aqui, que é da sua própria máquina, 127.0.0.1. Usuário root, não tem senha, e a porta. E você vê que ele vai abrir, né? E aqui eu já tenho o banco de dados, a gente vai criar um banco de dados como esse. E eu vou deletar, excluir esse banco de dados que a gente vai criar novamente. E aqui é fácil, né? Clicou aqui no banco de dados, opção de criar, você vai criar o quê? Um novo banco de dados. E o nome aqui, mesmo nome que tiver lá, né? Que é o quê? Projeto. Vamos ver como é que ficou lá. Projeto Node BD. É BD? Base Data, né? Isso aí. Ok. Galera, eu vou fazer só isso aqui, ó. Mais nada, pessoal? Mais nada. Né? Não. E você pode fechar aqui, ó. Ele vai ficar pertinho do relógio. Quando você quiser desativar ele, é só vir e sair, né? Ok. Basicamente, para configurar o banco de dados é isso. E a gente exporta essa classe do TypeRM, app data source, pode ser banco de dados, pode dar outro nome, tá? E usar no seu sistema. Vamos dar um nome aqui, banco de dados. Fica mais claro para vocês? Então, toda vez que eu for usar o banco de dados, eu vou usar esse objeto aqui, né, da classe data source, banco de dados. Eu exporto ele que eu posso usar em qualquer parte do meu sistema, tá?